Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais uma crítica, na verdade uma nova categoria de críticas que se chama crítica retrô, né? Porque eu não tive um nome mais criativo para inventar. Tá bom. Que é críticas de filmes antigos e elas estarão em uma categoria própria lá no ranking final, que é a categoria de filmes retrôs, né? Obviamente. Mas antes de começarmos, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E bom, a primeira crítica retrô, conforme vocês escolheram lá na caixinha de perguntas do Instagram, é do filme O Máscara, do Jim Carrey, de 1994, salve engano. É de 1994. E o filme, ele é um exagero proposital. Obviamente, se for levar em conta a questão do imaginário popular, do próprio personagem Máscara em si, ao pensar nele, você pensa em exagero. Porém, não é somente em um âmbito negativo, mas também em um positivo com ressalvas. Haja vista que, mesmo tendo uma condizência com o personagem, ele ser exagerado, ele ser basicamente meio que um Deadpool, é a melhor definição que a gente possivelmente pode ter hoje em dia. É verdade. Saliento que, mesmo que com esses construtos de características, existe limites e, infelizmente, ultrapassam esses limites, forçando algo que não é engraçado, algo que não te tira uma risada sincera. E isso tem, obviamente, em muitas partes da minutagem do filme O Máscara. É horrível isso. Horrível. 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 Porém, o enfoque principal que eu retirei de mensagem desse filme Máscara, quando eu reassisti ele, porque eu já tinha assistido na minha infância, adolescência, e eu tinha uma lembrança um tanto quanto caridosa desse filme. Mas ao reassistir ele com um olhar crítico, com um olhar com mais detalhes e com mais especificações, eu percebi que esse filme ele contém, indubitavelmente, algumas falhas. Capaz! Todavia, ele passa uma mensagem muito chamativa sobre identidade. Mesmo indo à mercê de clichês clássicos de repassar uma mensagem sobre identidade, sobre dualidade entre você ser você mesmo, há um esforço aqui no Máscara em repassar isso de uma forma diferente. Principalmente pela questão de que há um bancário fracassado que ele quer ter alguém para se importar, ele quer ter uma vida melhor e dizer algumas coisas que ele não diz ao chefe dele e que possivelmente ele vai dizer depois, conforme ele vai adquirindo, né, mais a persona do Máscara, ele vai tendo mais sinceridade, mais sem filtro. Ele vai se tornando algo sem filtro. E esse esforço em demonstrar essa mensagem é um bom sinal. Por óbvio, né, esse simbolismo, essa mensagem, não carrega a obra nas costas. Todavia, desempenha um papel crucial para desenvolvimento de personagem, no caso aqui, o protagonista. Ou seja, o que mais funciona nesse filme para mim nem é a comédia. É o drama existencial que existe no personagem, que existe no protagonista. Isso funciona muito mais do que propriamente as forçações do próprio Máscara, da própria contraparte. Elenco. Com toda certeza do mundo, não é o melhor filme que o Jim Carrey já fez. Talvez seja até um dos piores que ele já fez.
Todavia, creio que isso se deva por conta dos limites da escrita do roteiro. Né? Por conta de que o Jim Carrey ele tem uma performance em muitos filmes que é muito engraçada. E tem uma performance dramática em muitos filmes que é muito boa. Então, em O Máscara, não é o papel primordial dele, não é o papel que você vai lembrar dele. Possivelmente, você vai lembrar do Jim Carrey em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, o Todo-Poderoso, que eu tava tentando me lembrar o nome, o Todo-Poderoso, você vai lembrar dele em Show de Truman também, mas você não vai, de fato, dizer que o papel memorável dele é o Máscara, não é isso. Cameron Diaz tem uma boa performance mesmo caindo em nuances da época. Por exemplo, a mulher bonita que atrai todo mundo olha, meu Deus do céu, é a coisa mais bonita do mundo. Né? Tem essas nuances de época, só que, por óbvio, não podemos cometer aqui, nessa crítica retrô, anacronismos, porque foi pensado, né, de que a Cameron Diaz era a mulher mais bonita daquele mundo, né? Sendo assim, não podemos, de certa forma, desregular tudo isso. Peter Green, como Dorian, é um antagonista clássico dos anos 80, dos anos 90. É um vilão porque ele é um vilão. Sem profundidade, sem nada, sem propriamente também atuação dramática e tudo mais. Afinal, quem cobraria isso de um filme do Máscara? Tem esse porém também no elenco. O que você espera de um filme do Máscara? Você espera uma atuação fortíssima? Não, muito pelo contrário. Jim Carrey até aqui, como protagonista, é uma atuação competente, inclusive. Mas eu esperava muito mais advindo do ator, inclusive. Mas o Peter Green, como o antagonista, como o Dorian, como o vilão, ele é o clássico. Ele não vai fugir muito do que era aquela época, essencialmente. Fotografia e efeitos, né? Efeitos. Porque a gente tá falando de um filme do Máscara, a gente tem que falar sobre efeitos. O filme é de 1994. É importante salientar isso. Então, para fazer uma análise de aspecto fotográfico, de efeitos, tem que ter essa questão em mente. Tem que ter a época em mente. O próprio longa-metragem em si já relata quais foram as suas principais inspirações de fotografia e efeitos, que são os desenhos clássicos. E querendo ou não, tais características vão ser percebidas ao longo de toda a minutagem do filme. Seja pelos próprios efeitos dos poderes do Máscara, seja pela coloração do ambiente, tudo ser muito colorido, tudo remeter às cores antigas. Isso também é um clássico dos anos 80, 90, tudo ter mais vida, tudo ter mais aspiração. E seja pelo ângulo de câmera e enquadramento de cenários que são distintos dos quais a gente tem hoje em dia. Tudo tem uma influência direta e indireta. Mas aqui o que eu devo dizer de que o Máscara pegou como principal influência nesse filme principalmente e de referência é Looney Tunes. O desenho do Looney Tunes principalmente foi uma referência assim excepcional para o filme do Máscara em si. Encerrando a crítica retrô, eu percebendo que o filme ele tem suas nuances, tem comédia boa, tem comédia babaca, tem comédia forçada. Tem ali uma mensagem sobre identidade que dá para se levar em conta. Tem um drama ali, principalmente na crise existencial do protagonista, mas nada além disso. E até porque quem cobraria, obviamente, algo além disso advindo do Máscara. Portanto, minha nota para esse filme é 7 de 10. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês até a próxima!